Amados, nesta manhã, nós queremos compartilhar com os irmãos o livro ainda do Apocalipse. Eu quero compartilhar com os irmãos o capítulo 13 do Apocalipse. Peço que os irmãos abram sua palavra de Deus no capítulo 13 do livro do Apocalipse. E queremos falar hoje sobre alguma situação em que os irmãos estão vendo e muitas coisas têm acontecido no mundo atual que nos chamam a atenção. Nós acabamos de ver uma eleição muito complicada nos Estados Unidos da América. Nós vimos declarações do presidente, do diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde, Dr. Tedros, falando coisas que nos deixam bastante preocupados nesse dia. Quando vemos nações inteiras caminhando para um rumo do relativismo e caminhando para a ideia de ter um organismo mundial controlando a vida das pessoas. Quando nós vemos, dentro desse processo pandêmico em que nós vivemos, a oportunização que está sendo dada para que nações se unam num bloco único, com filosofia única, no sentido de dominar o mundo e impor ao ser humano uma governança mundial. É o que nós estamos vendo diariamente na imprensa. Se nós olharmos, alguns mais velados, outros menos, outros mais explícitos, mas todos falando a mesma linguagem, caminhando numa unidade filosófica, uma unidade de pensamento no mundo todo. Por isso esse texto é muito atualíssimo, muito atual para os nossos dias. Portanto, eu queria compartilhar com os irmãos este capítulo 13 do Apocalipse. Vamos proceder à leitura, os irmãos acompanhem atentamente a leitura. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos
os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem de entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. Oremos. Santo Deus e Pai eterno, Tua palavra foi lida, Tua palavra foi aberta. Nós pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor nos oriente, nos dê da Tua sabedoria, para que possamos, ó Pai, interpretá-la corretamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, e nós vemos no capítulo 12 do Apocalipse, no 12 mostra a figura do dragão. A figura do dragão, que é a incorporação do próprio Satanás, é o próprio Satanás, e que o combate que o dragão faz à igreja e a perseguição com que ele faz à igreja. E nós vamos ver que a ligação entre o capítulo 12 e 13, eles estão num conjunto, e essa ligação faz com que, cumpra-se então aquilo que Satanás procura fazer. Satanás é o imitador por excelência. Satanás quer imitar a Deus. Satanás sempre quer concorrer com Deus. Portanto, Satanás, na figura do dragão, tá certo? Ele apresenta Satanás, procura ser nessa imitação. Ele coloca essa figura do dragão, no capítulo 12, como o próprio Deus, imitando a Deus, um simulacro de Deus. Já a figura da besta que emerge do mar é a figura do anticristo, que procura ser a simulacro do Filho, simulacro de Cristo. E depois a segunda besta, que vem da terra, ela é o falso profeta, ou seja, imitação do Espírito Santo. E a antitrindade é aquele que cria a antitrindade com oposição a Deus, como oposição a Cristo, como oposição ao Espírito Santo. O diabo procura fazer isso. E apresenta também, nessa configuração, a criação de uma falsa igreja, que adorará o anticristo, que adorará, tá certo, a besta. E essa falsa igreja, que aqui é representada, então, no livro do Apocalipse, pela grande meretriz, ou a grande Babilônia, como vocês queiram, quando aparece. Esta é a simbologia que aparece no livro do Apocalipse aqui. E quando ele vê essa besta que surge do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre esses chifres 10 diademas, e sobre as cabeças os nomes de blasfêmia, o que ele diz? Surge do mar, ela representa o quê? A força bruta, violenta, e com a finalidade de iludir, de enganar. Primeiramente, eu queria aqui definir simbologicamente o que significa o mar. O que figurativamente, mar, na linguagem Apocalipse, é explicado pelo próprio livro. Esse mar é o sentido de grandes multidões. No próprio livro, no capítulo 17, 15, nós vamos ver ainda. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Esse é o mar. O mar o que é? São grandes multidões, povos, línguas, nações em confusão. Mar é sentido de confusão. Mar é agitado, mar não tem... Ele se contrapõe à figura que nós vemos no Apocalipse, quando aparece o trono de Deus diante de um mar de vidro, como se fosse um mar de vidro, transparente, bonito, calmo, parado, sem problemas, sem tumultos, sem confusões. Já o mar aqui, quando ele se refere ao mar terreno, que é isso que é confusão, é turbulência, e é essa situação de turbulência das nações, turbulência dos povos, turbulência de todas as línguas, povos e nações, é que vai surgir desse meio, surge então o anticristo, que é a figura de um homem. Esta é a figura desta besta.
O mar aqui que simboliza, então, a incerteza, dificuldades, né? É o reservatório que o diabo usa, tá certo? Para poder surgir, então, a figura da besta. O dragão é o diabo, é o Satanás. Ele vai usar duas figuras, as duas bestas, do mar e da terra, que ele vai fazer com o poder dele, dado por ele. Ele dará o poder dele para a besta. Esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas nós não podemos tomar isso literalmente. Não podemos, alguns intérpretes no passado já interpretaram como 7 reis e outras coisas. Então. Mas nós temos que interpretar simbolicamente o livro. E simbolicamente, o número 7 quer dizer a completude, não é? E 10 é a multiplicação do número 10, é o número completo, é de muito. Então, está falando em plenitude. Forças combinadas dos governos mundiais estabelecidos, tá certo? Contra quem? Contra os santos na terra. É isso que significa, então, as coroas, os chifres. Tudo exemplifica e mostra uma grande força que nós não podemos desconsiderar. Não é? A expressão aqui, nomes de blasfêmia, que aparece sobre as cabeças, está falando o quê? É um credo mundial que existirá na plenitude, entre todos os reis, entre todos os governantes, um credo único que falará blasfêmia contra o nome de Deus. Né? Então, aqui o significado, 7 e 10, significa o quê? Poder total centralizado numa pessoa só, com grande poder, na figura desta besta. Nos dias de João, César, não é, era reverenciado como Dominus et Deus, ou seja, Senhor e Deus. Isso nós temos que ter 2 contextos. Um, quando João escreve essa carta para a comunidade cristã da época. E isso é um livro profético para toda a igreja, todas as épocas. Nós sabemos disso. Então, naquele período, é um exemplo claro de que César, Nero, era referenciado como isso, como Senhor e Deus. Não é? E tinha um ensino totalmente anticristão, tá certo? A própria Revolução Francesa, quando veio, o lema da Revolução Francesa qual era? Ni Dio, ni maître. Quer dizer o quê? Nem Deus e nem mestre. Era a apostasia total da Revolução Francesa. Então, várias vezes nós vamos isso vendo no período histórico que nós estamos vivendo. Quando falamos em 42 meses, que o livro do Apocalipse nos fala, corresponde ao período da ascensão de Jesus até a volta de Cristo. É nesse período que nós estamos inseridos. E o próprio livro do Apocalipse, na sua abertura do livro, João nos diz que essa carta é escrita às igrejas em tribulação, ou seja, a tribulação já está, nós estamos no momento da tribulação. Nós estamos vivendo nesse período em que o Satanás domina o mundo. O próprio Jesus nos fala isso, nos dá esse domínio, que ele é o príncipe do mundo. Nós estamos vivendo nesse período. Em suma, aqui Satanás vai usar os poderes do próprio mundo para fazer a sua causa na terra progredir. Por quê? Porque ele sabe que ele é limitado, ele tem 42 meses só. E na eternidade não representa nada. É muito curto o tempo dele. E ele está limitado a isso. A besta que vi era semelhante ao quê? Leopardo, como um pé como de urso, a boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Satanás dá a sua autoridade e o seu poder transfere para esta besta, para esta figura do anticristo. Aqui, João está usando as imagens do profeta Daniel, capítulo 7, onde ele mostra, tá certo, essa mesma figura, onde ele retrata 4 bestas, das quais 3 são descritas, o leão, o urso e o leopardo, e a 4ª é descrita como grande e terrível. Não sabemos o que significa isso.
Agora, essas bestas lá descritas no livro de Daniel representam 4 impérios. O Império Neobabilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, que foram grandes impérios que dominaram o mundo. Então, essa crueldade, poder, a força desses grandes impérios estarão o quê? Concentrados todos agora numa única pessoa, na figura do anticristo, na figura dessa besta. Essas grandes forças que já existiram são todas juntas agora. Então será uma força imensa, terrível, diabólica, muito difícil, na figura desta besta. Será um homem, e a figura diz que é um homem. Então é um homem muito poderoso, com muito poder. Ele terá o próprio poder do Satanás. Então, por meio dessa besta que vem do mar, que vai ser um líder mundial, tá certo? E onde Jesus fala que ele é o príncipe do mundo, não é? Nós temos que entender a figura do anticristo e a vinda de Cristo com a sua vitória, ela é descrita, onde nós achamos ela na Bíblia inteira, desde o começo até o fim. Nós vamos achar sempre falando isso. É isso que vai mostrar. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Interessante. Essa ferida mortal foi curada, e a terra se maravilha diante da besta. Os irmãos acompanham aí com sua Bíblia aberta. O agente, então, que infligiu a ferida mortal, aqui ninguém fala quem foi. Mas as Escrituras relatam a maldição que Deus proferiu sobre a serpente lá no Éden. Ou não foi isso? Em que poria inimizade entre ela e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso quer dizer o quê? Esse relato, então, indica que uma batalha espiritual aconteceu quando? Quando Jesus morre e ressuscita. E é desferida uma ferida mortal sobre a cabeça da serpente, sobre essa cabeça. Mas é interessante que ela se recupera. Ela está viva ainda. Ela não morre, ela se recupera. É isso que está mostrando. Então, é a ligação que João faz entre a besta e a serpente. E o mundo inteiro se maravilha disso, dessa questão, e adoram o dragão. Por quê? Porque ela deu autoridade, porque o dragão deu autoridade à besta. É isso que está dizendo. E também adoram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem que pode com ela? E se submete, o mundo se submete à besta. O mundo adora o dragão, tá certo? Por quê? Porque as pessoas creem na mentira. Hoje nós estamos vendo isso. O relativismo que está entrando no processo, porque nós temos que viver sobre a Bíblia, a palavra de Deus tem valores absolutos. A Bíblia não é relativa. A Bíblia não pode entrar nesse jogo dos liberalistas, dos liberais, que querem relativizar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela não mente, ela fala a verdade e não vai nem para cá nem para lá. Ela não vai nem para a esquerda nem para a direita. O que é, o que não é, não é. Então, essas interpretações possíveis da Bíblia, dizer que a Bíblia é assim, que tem que mudar aqui, mudar lá, isso é absurdo. Isso é o próprio diabo trabalhando a mente dos próprios, e de crentes, e de membros de igreja. O que é pior ainda. Os crentes mais antigos jamais relativizaram a palavra de Deus. Nunca houve relativismo na palavra de Deus como está tendo hoje. Não é? Hoje, o mundo prefere matar inocentes e soltar culpados. Nós estamos vendo bandidos sendo defendidos, ou não é isso que nós vemos? Bandidos sendo liberados, assassinos sendo liberados e autorizando o aborto, matando inocentes. Esse é a relativa do mundo. É a inversão de valores que está ocorrendo no mundo. Ou não é isso que nós estamos vendo acontecer no mundo? E sendo aplaudidos. Milhares de pessoas aplaudindo em praça pública a aprovação do aborto, matando inocentes e, ao mesmo tempo, liberando bandidos.
Essa é a relação que nós estamos vivendo hoje no mundo. Não é o que virá, é o que já está acontecendo. E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Graças a Deus por isso. É só 42 meses, glória a Deus. Tem um tempo. Tudo isso tem um tempo limitado. E aí que nós vamos chegar no final da mensagem sobre o que significa esse tempo. Deus permite que a besta blasfeme, exerça autoridade e faça guerra contra os santos, contra a igreja. Deus permite isso. Deus permite que o diabo faça guerra contra os santos aqui e contra os santos que estão no céu, que já estão com Deus, ele não tem poder nenhum. Lá ele só pode blasfemar. Então ele fica falando mal, tá certo? Ele fala mal de Deus, ele fala mal dos crentes, ele fala mal de Cristo. E aqui ele persegue a igreja, daqueles que estão na terra. Esse é o agir dele. Ele pensa aqui que ele tem todo o controle, não é? Todo o controle. Mas não consegue, tá certo? Subverter todo o povo de Deus, porque o seu tempo é curto. E ele vai ter que prestar conta a Deus também uma hora. Deus lhe dá então esse limite. Esse limite corresponde ao tempo entre a assunção de Jesus, isso, a mensagem de Jesus, a ordem de Jesus, qual foi? Ide e pregai o Evangelho, até a volta de Cristo. Então, é o Evangelho sendo pregado, esse é o tempo de 42 meses, em que o Evangelho também é pregado. Porque a hora que Jesus voltar, não tem mais pregação de Evangelho, acabou, tá certo? Está tudo consumado, tudo feito, é o último dia. Aí não tem mais pregação do Evangelho, nem precisa mais, tá certo? A pregação do Evangelho vai acontecer também nesse período. Esse é o embate entre Satanás e a pregação do Evangelho, que é feita por quem? Pelos santos. Isso é obrigação dos santos, dos salvos, fazer isso. E nesse período, ele blasfema o nome de Deus, tá certo? Tenta destruir a igreja, tenta boicotar a pregação do Evangelho, não é? E diz aqui que essa besta abre a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, isto é, os que habitam no céu. Ele não pode agir contra eles, mas ele pode blasfemar contra o tabernáculo de Deus, aqueles que estão na presença de Deus. Não é? A besta deseja ocupar o lugar de Deus. Então, primeiramente, ele fala contra Deus, nega que seu filho tenha algo a dizer ao mundo, e ele atua como príncipe do mundo, não é? E ele luta para que a palavra de Deus não seja ouvida, não seja pregada, não seja ensinada, nem seus mandamentos observados como regra de vida na sociedade. Esse é o problema dele. E é o que nós estamos vendo. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus está sendo renegada. Nós estamos vendo uma palavra de Deus que a palavra de Deus é relativizada. Ninguém quer mais parar para ouvir a Bíblia. Ninguém abre a Bíblia em casa para estudar. Ninguém abre a Bíblia para ler. Porque o livro, apesar de ser o livro mais vendido no mundo, o maior best-seller, está a maior edição, mas está nas prateleiras, está jogado tomando pó. Nós estamos vendo isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Palavra distorcida. E foi-lhe dado, veja lá no versículo 7, foi dado que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A única vantagem que nós vemos aqui é que o diabo vai ser vencedor contra os santos. Mas como? Que vantagem é essa então? O diabo vai vencer os santos da terra? Vai. O diabo vai vencer. A besta vai vencer. Aqui está dizendo a palavra: pelejasse contra os santos e os vencesse. E vai ter autoridade sobre trigo. Como é que o diabo vence o crente? O diabo vence o crente porque ele vai matar o crente. Ele vai matar. Ele vai destruir o crente. Agora, o crente morrer por Cristo,
é vitória. Sabe quem que ganha no final? O crente. Ser crente é ser vitorioso em nome de Jesus. Morrer para o crente pouco importa. Morrer para o crente é vitória. Morrer para o crente é conquista, é vantagem. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Aí que está a beleza de ser crente. Aí que está a alegria do crente. Nós podemos morrer e devemos morrer para o crente, por Deus, não é? Pelo Cristo. Perder a vida na terra, para nós, não tem significado nenhum mesmo, porque a nossa vida não é aqui, nós somos peregrinos nessa terra, e tem que ser entendido assim, não é? Veja bem que a voz aqui é passiva, foi-lhe dado poder, né? Então Deus permite que a besta exerça autoridade sobre os governantes da terra e, consequentemente, sobre os santos. Os santos também estão sujeitos às autoridades da terra, ou não estão? Certo? Então, Satanás cada vez mais está governando cada tribo, raça, povo, língua, nação, né? Fazendo uma confusão no mundo, tá certo? Agora, uma coisa é certa nós temos aqui, né? Veja no capítulo 8: e adorá-lo-ão, isto é, a besta, todos os que habitam a terra. Todos os que habitam a terra. Não é? Quem? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação. O que quer dizer isso? Toda a terra vai adorar a besta, mas os crentes não. Os remidos pelo sangue de Jesus não vão adorar. Mas e daí o que vai acontecer? Vão morrer. Morrem, mas não adoram. Morrem, mas não apostatam da fé. Tá certo? O eleito de Deus não adora a besta. Não há como. Não há como. Porque está com o nome escrito no livro da vida. Isso não quer dizer que membros de igrejas irão adorar a besta. Vão adorar sim. Muitos membros de igreja irão adorar. Só não vão adorar quem de fato passou por uma experiência pessoal com Cristo e tem o nome escrito no livro da vida. Crente nominal, membro de igreja nominal, não vai. Esse vai adorar a besta. Por quê? Quem vai dar poder para que o crente não apostate é o Espírito Santo. E se não tiver o Espírito Santo, vai se subjugar. Todos, porque a Bíblia fala em todos aqui. A não ser que tenha o livro escrito no livro da vida. Então, para o crente que de fato, tá certo? De fato é convertido a Cristo, e entregou sua vida a Cristo, é ungido pelo Espírito Santo, não tem como ele adorar a besta. Porque Deus é que vai dar força para ele. Nós começamos a compreender aí porque os mártires dessa época iam para as arenas, iam ser queimados vivos, iam ser torturados, cantando hinos de alegria. Ou não era assim que acontecia? E vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Por causa deles? Por causa do poder deles? Não. Esses crentes que morreram dessa forma são crentes como nós, pessoas comuns como nós, com suas fraquezas, seus temores, seus medos. Mas por que eles fizeram isso? Porque foram na força do Espírito. É Deus que vai agir, não somos nós. É o Espírito Santo que age em nós, ou não é assim? Tá certo? Então, não há o que temer. Não há o que temer. E ele fala aqui, se alguém tem ouvidos, ouça isso, e fique em paz, não é? Veja bem no versículo 10, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui é uma profecia de Jeremias citada, é uma poesia, né? Algumas Bíblias até trazem destacado como forma de poesia isso, não é? E traz lá do livro de Jeremias, capítulo 15, verso 2. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhes-á, assim diz o Senhor, o que é para a morte,
O que é para a espada, é para a espada. O que é para a fome, é para a fome. O que é para o cativeiro, é o cativeiro. Então, aqui João está falando para cristãos sofredores que estão vivenciando o flagelo da vida, a perseguição, a dor, as dificuldades da tribulação. Então, o que ele está dizendo? É que cristão não tem que pegar a espada e tentar defender e lutar contra o anticristo. Quando o anticristo estiver presente, mesmo o crente não tem que fazer nada. Ele tem que continuar adorando a Deus, tá certo? Pregando a palavra de Deus e confiar de que Deus vai fazer a obra. Ponto. Esse é o significado. Não devemos tomar a espada contra o anticristo, mas Deus é que tem que tomar essa espada. Então nós temos que confiar em Deus, na providência de Deus. E que pensem que naquele pequeno grupo de cristãos da época de João, o que eles podiam fazer contra o Império Romano? Nada. Não adiantava fazer nada. Então eles confiavam em Deus, se entregavam a Deus e eram vitoriosos em nome de Deus. Foram vitoriosos, não é? E graças a Deus já estão junto com Deus há muito tempo, não é? Tá certo? Gozando das delícias celestiais. Ou não é isso que nós queremos? Não é isso que nós queremos? Então, essa é a figura do anticristo, que vem dessa liderança. É um homem que terá grande liderança e poder civil, político, tá certo? Ele vai ser um líder mundial que terá essa grande força. É um homem, a figura de um homem. O cenário está sendo montado para a vinda dele. Nessa confusão, nesse caos, nesse relativismo, nessa mudança de mundo, ele está vindo. Mas vamos além, temos mais. Vi ainda emergir outra besta, a besta da terra, que tinha 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. A besta que vem do mar é o anticristo, tá certo? A que vem da terra é o falso profeta. O que representa essa besta, então? Porque o que vem da terra, provém da terra o quê? Representa esse movimento filosófico, político, intelectual, cultural, tá certo? Que é da terra, que é próprio do homem, que é próprio das filosofias humanas. Então, essa besta vai ter o domínio, tá certo, da filosofia racional humana e da cultura. É o símbolo do quê? Da falsa religião, da filosofia falaciosa, e vão induzindo o povo a adorar a besta que veio do mar. Vão enganando o povo, tá certo? E aqui uma paródia direta, né? Quando ele fala que parece o cordeiro, mas é, verdade, o dragão, tá certo? É a materialização do engano. 2 chifres simbolizam o quê? Força e poder. Poder para quê? Para espalhar mentira e exercer autoridade, tá certo? Ele vai aparecer, esse falso profeta, muito amável, como um cordeiro, tá certo? Bondoso, uma filosofia muito bonita, tá certo? Que vai agradar todo mundo. O politicamente correto, ele é o politicamente correto, vai falar só de paz, só de coisas boas. E vai enganar o mundo com a sua filosofia. Não é? O primeiro representa o poder civil. Aqui é o poder religioso e filosófico. A enganação, a religião da mentira, a religião do engano, a filosofia do engano. Não é? E exerce toda a autoridade na presença da primeira besta. E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então ele induz o povo a esse tipo de adoração. Tudo na face da terra servirá os interesses do anticristo, a primeira besta, então. Todas as instituições políticas, e aqui nós falamos de instituições de quê? De comunicação, recursos educacionais, governamentais, comércio, indústria, está tudo envolvido nesse processo. Está tudo envolvido nesse processo. Sempre existiu isso. Paulo nos chama a atenção quando ele fala lá que os crentes da época não deveriam, né,
beber do cálice do diabo e nem comer comida que era feita aos ídolos, que era sacrificada aos ídolos. Paulo está alertando por quê? Porque lá já existiam essas filosofias que já induziam o povo ao erro. Está certo? Aqui a mesma coisa. Então, também diz que essa besta vai operar grandes sinais, de maneira que até fogo do céu fará descer a terra diante dos homens. Como? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. O diabo, ele faz milagres, ou não? O diabo tem poder de fazer milagres, sim. Nem todo milagre provém de Deus. E nós temos que diferenciar isso. O crente tem que saber diferenciar. Eu estou vendo igrejas que falam em nome de Jesus e fazendo milagres, mas não tem nada com Jesus lá dentro. Nada. Pode ser um outro Jesus, mas não Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode ser o Jesus aí. Eu já conheci um Jesus que era bandido, morava aqui no Atatiaia. Tá certo? Jesus tem vários. Tem muito Jesus por aí, como tem muito anticristo. E besta está cheio pelo mundo. Tá certo? Então o povo de Deus tem que ter capacidade, dada pelo Espírito Santo, de discernir o verdadeiro profeta do falso profeta. Daquele que anuncia maravilhas e milagres, faz falsos milagres para levar a adoração a outros deuses. Nós vemos aí alguém que faz milagre, e o Deus que ele proclama não é Jesus Cristo, mas é o dinheiro, é a prosperidade, é ser milionário, é ser bem devido, é ser bem sucedido. Nós não estamos vendo isso aí? Eu vejo isso na televisão todo dia. Nós vemos isso todo dia na televisão. O Deus dele não é Jesus. Jesus diz o quê? Largue tudo, e me siga. Está certo? Agora, se eu quero tudo para mim, então eu não sigo Jesus. Correto? Eu quero ser bem sucedido, eu quero dinheiro, eu quero tudo, eu quero tudo. Então, um milagre. Vem aqui que você vai ter milagre. Não é? São 7 dias, não sei o quê, faz corrente. Isso é idolatria pura. Eu estou idolatrando ídolos, tá certo? E não Jesus Cristo. Eu estou adorando ídolos. Infelizmente é isso que nós estamos vendo. Com seus truques, veja bem, com seus truques e milagres, os magos fizeram milagres também diante do faraó, ou não fizeram? Também continuam fazendo, não é? Elimas o mágico. Nós temos descrições na Bíblia de falsos profetas que faziam milagres, faziam sinais, maravilhas, prodígios. E o anticristo então vai fazer muito mais, porque Deus deu poder para ele, para operar dessa forma. Para quê? Para iludir o mundo, para enganar os que não são eleitos. Não é isso? Então ele diz aqui no versículo 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi lhe dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta daquela que foi ferida a espada e sobreviveu. É um milagre, sobreviveu, não é? Nós temos que entender que para o diabo e os seguidores, enganar é o modo de vida deles. Eles estão aí só para enganar, a verdade é essa, eles vieram para enganar, né? E aqui, ao executar, dizendo aos que habitam sobre a terra, está falando sobre os que são os incrédulos, os oponentes a Deus, né? E nós já vimos muito que eles vão fazer uma estátua e adorar essa estátua. Várias estátuas nós já tivemos no mundo em que os homens se prostravam e adoravam. Alguns continuam até hoje adorando. E grandes estátuas, não é? Lembram lá da imagem de ouro de Nabucodonosor, que precisava ser adorado? Não é isso? Mas não eram. Os crentes mesmo não adoraram, tá certo? A estátua de Zeus foi colocada por Antíoco Epifânio no templo de Jerusalém, dentro do templo, para ser adorado, não é? A estátua de Domiciano foi colocada no templo de Éfeso para ser adorado.
as igrejas e o povo alemão adorava a suástica de Hitler dentro dos templos. Dentro dos templos. O martelo e a foice eram adorados na União Soviética. Se formos na Coreia do Norte, o ditador lá é adorado como Deus. É possível, então? Claro que é possível. Tudo isso é um preparo, tá certo? Preparando o ser humano para adorar a grande besta, o anticristo, aquele que virá, o anticristo, que está definido aí. Não é um anticristo. Anticristos nós temos muitos no mundo, que são prenúncios, são preparos daquele que será, na verdade, o anticristo, o verdadeiro, o final, não é isso? E veja o que mais, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Ele soprou na imagem da besta e a imagem teve vida. É paródia de Deus, do sopro de vida de Deus, não é? E nós temos algumas inscrições bíblicas de alguns magos lá no tempo de Paulo que faziam isso também, tá certo? É só observar bem as cartas paulinas. Então vejam bem, agora esse anticristo, esses dois, um que vem do mar, que vem dessa confusão que está acontecendo aí, e o outro que vem através da filosofia, que vem com esse projeto da terra, filosófico, cultural, né, pelas grandes mídias de propagação, que fazem a cabeça do povo, esses dois então agora, tá certo? Então surge aqui a figura do anticristo. E daí, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita e na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. O que significa isso? Não significa que todo ser humano vai levar uma marca. Não é isso. Não é isso. Mas expressa que todas as esferas da vida humana estarão com essa marca. E essa marca não é uma marca física. Não adianta falar em bobagem, vai ser como é que chama aí? Chip, qualquer coisa, código de barras e as outras bobagens que estão falando, né? Não, isso é simbólico, o livro é simbólico. Qual é a marca do crente? Qual é a marca do crente? O selo do Espírito Santo, ou não é isso? E o batismo, ou não é isso? Não é a marca do crente? Aqui também é simbólico, tá certo? O diabo vai saber quem é dele, é isso nesse sentido, é ou não é? Tá certo? Ele vai saber. É uma caricatura do nosso processo, tá certo? De simbolismo cristão, né? O símbolo na testa significa essa questão mental, essa convicção que nós temos. E na mão direita significa o quê? Amizade, comunhão, sinal de trabalhar juntos para uma causa comum. É isso, tá certo? A marca na testa implica que as pessoas são influenciadas pelo quê? Pela mesma filosofia, pela mesma tendência, pelo mesmo relativismo. É isso que é. Vocês sabem como tem sido difícil hoje em dia, meus irmãos, você combater esse tipo de coisa. Que as pessoas estão convictas e nós estamos sendo vistos como loucos, como radicais, ou sei lá o quê. É ou não é isso? Não é isso que nós estamos enfrentando? Então ele termina aqui esse capítulo descrevendo essa situação e diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem, e esse número é 666. Olha, a sabedoria aqui é aquela sabedoria que pertence a Deus, tá certo? E João diz assim, só quem conhece a palavra de Deus, que tem a sabedoria, a inspiração de Deus, do Espírito Santo, é que vai entender o que estou falando aqui. Então não é número, querer calcular esse número. Muita gente já tentou calcular esse número. Porque Nero, então, tinha lá, então tudo bem. Quando calculava o nome de Nero no latim, beleza. Até dava 666. Mas se o livro é escrito em grego já não dá os 666.
Então depende da língua, depende da forma. Não existe uma maneira de falar isso aqui. Os próprios reformadores, tá certo, cometeram esse erro. Cometeram esse erro. E calcularam o número do Papa. E na época o Papa era o anticristo. E de fato até poderia ser. Era um sofrimento miserável, nós vimos de quase 1000 anos de Idade Média, de terror da igreja, a igreja católica romana perseguindo e jogando a palavra de Deus no lixo, né? Com as maiores barbaridades que eles faziam. Era o próprio anticristo mesmo. Os reformadores até pensaram assim. Mas não é isso que a palavra de Deus quer nos dizer. Eu não tenho que calcular isso. O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que o número 7, simbolicamente, na linguagem apocalíptica, é o número da completude. O número 6 é o número da incompletude. É um número que não é perfeito, ele não chega à perfeição, ele está abaixo da perfeição. E no hebraico, como é que eu faço o superlativo no hebraico? Não existe superlativo no hebraico como nós temos no português, como tem no grego, etc. No hebraico, para fazer o superlativo, eu tenho que fazer repetição de palavra. Quando eu quero dizer que Deus é santíssimo, eu digo santo, santo, santo. Isto é, Ele é santíssimo. Está certo? Totalmente santo. Quando eu digo aqui que Ele é imperfeito, 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 é porque Ele é totalmente imperfeito, é imperfeitíssimo. Esse é o homem que vai ter em si toda a maldade, toda a crueldade, toda a imperfeição reunida numa pessoa só. É isso que João está dizendo. Então essa é a figura do anticristo que está para vir. Ou pode ser que até esteja no nosso meio já. Nós não sabemos. Nós não sabemos. O que nós sabemos é ver esses sinais. Então quando virá o anticristo? Quando virá? Quando o anticristo virá? Vamos abrir a Bíblia lá, meus irmãos, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e leremos o verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo escreveu isso lá, no seu tempo, 2000 anos atrás. Ele diz o quê? O mistério da iniquidade já opera. Nós já estamos no tempo, desde aquela época, no mistério da iniquidade. Está certo isso? O mistério da iniquidade, quer dizer, o homem da iniquidade está operando. Está certo? Então, quando vai ser? Quando tiver iniquidade. Quando o homem da iniquidade se revelar. Ou não é isso? Nós já estamos vivendo esse período que pode ser revelado. Alguns já se revelaram, já está aparecendo. Paulo já fala isso. Está certo? Aguarda o quê? O que está aguardando? Quem que detém? Quem que detém a vinda do anticristo, por enquanto? A palavra de Deus é que detém. Por isso é importante para o diabo, para Satanás, destruir a propagação da palavra de Deus, ou desvirtuar a palavra de Deus. Por isso o liberalismo teológico não pode ser permitido pela igreja. Nós não podemos aceitar. Porque os nossos valores têm que ser absolutos. Ou não é isso? No momento em que estou desvirtuando a palavra de Deus, eu estou levando a segundo plano. Eu estou tirando aquilo que eu detenho. Vai acontecer? Vai. Meus irmãos, quando Cristo voltar, não pense que vai ser grande número de pessoas que irão ao céu com Ele, não. Poucos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou não é? Não irão. Irão apenas aqueles que de fato estão com o nome do livro, escritos no livro da vida. Não se iludam. Não vamos nos iludir. Mas quando vai acontecer isso, então? Então, eu sei que desde que Jesus mandou pregar o Evangelho, o tempo da iniquidade já está ocorrendo. Nós estamos nos 42 meses.
Veja no versículo 3 do mesmo capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele está falando o quê? Da volta de Jesus. Ele está falando aqui da volta. Quando vai acontecer a volta de Jesus? Jesus volta. Por quê? Porque quando Jesus vier, tudo isso vai ser resolvido. O anticristo será derrotado, Satanás será derrotado, será destruído e será o fim. E a vitória será de Cristo. Cristo é o vitorioso. E os crentes verdadeiros estarão com Ele na Nova Jerusalém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Agora, veja bem, nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. Períodos de apostasia nós estamos vendo progressivamente no mundo, tá certo? Todos os dias. A apostasia acontece. Se nós olharmos a Europa hoje, nós estamos vivendo uma grande apostasia na Europa, não estamos? Na Ásia nem se fala. Na Ásia nem se fala mais. A apostasia que tem na Ásia acabou. A China já foi um grande país cristão, acabou. Tá certo? Tem o remanescente apenas lá. Tá certo? Nesses países. A América do Norte, que foi a grande nação fundada por reformadores, por crentes, nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo o relativismo tomar conta da América. Que no Brasil, é só olhar. Preste atenção no que se escuta no noticiário todo dia. Preste atenção. Veja os sinais. Nós não podemos determinar nunca o dia que Jesus vai voltar. Porque isso seria uma blasfêmia. Certo? E quem tentou fazer isso já caiu do cavalo várias vezes. Está certo? Mas nós sabemos que Jesus virá quando tudo isso acontecer. Ou não é isso? São sinais, e nós temos que estar atentos aos sinais. Por que Jesus, então, se não é para nós saber, se Jesus vai voltar de repente, virá como ladrão, não é isso que a Bíblia diz? Por que eu tenho que saber desses sinais e ficar atento a essas coisas todas? Primeiro, que eu não tenho que compactuar com isso. E segundo, porque eu não posso ser, tá certo? Como as virgens nécias. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar com o espírito cheio, tá certo? A minha botija de azeite tem que estar cheia, ou não é isso? É por isso que nós temos que obedecer a Deus, ser crente, corrigir a vida, andar corretamente. Eu tenho que estar bem com Deus, ou não? Porque eu não sei. Nós não sabemos. Ele virá como ladrão. E se o anticristo já estiver por aí? Tá certo? Os nossos dias serão abreviados, não é isso que ele diz? Então nós temos que estar prontos para esse momento glorioso da igreja, que será a volta maravilhosa e vitoriosa de Jesus, que virá num cavalo branco vitorioso e derrotará o anticristo, vai derrotar Satanás e vai mandar ele para o inferno, que é o lugar dele. Ou não é isso? Que foi feito e criado para ele e os seus anjos. Não para mandar lá, mas para sofrer lá no inferno. Então sabemos que o homem da iniquidade tem que surgir. Já no tempo de apostasia, nós estamos caminhando para isso. O homem da iniquidade. O que é o homem da iniquidade? Tem que entender bem. A palavra grega aqui, quando se coloca nisso aqui, é anomia. O que é anomia? Ausência de lei. Nomos, lei. Anomia. Ausência de lei. É quando não há mais lei. Enquanto os povos tiverem uma constituição respeitada, as suas leis regidas, que coordenam o povo, nós estamos vivendo sob o regime da ordem e da lei. Quando eu começo a subverter a lei, interpretar a lei do meu modo, desprezar a lei, eu estou indo para um regime de anomia. Sem lei. Eu estou relativizando também a lei. Tanto a lei dos homens, que cria uma desordem no mundo, como a ausência da palavra de Deus, que é a lei de Deus, então não há mais lei nenhuma. Então daí surge o homem da iniquidade, o homem
anômico, o homem que não obedece à lei, que está fora da lei. Está certo isso? Deu para entender? Vão vendo o que acontece e vejam os tempos que nós estamos vivendo, só isso. O que detém a lei, tá certo? O que eu detém o homem da iniquidade, é as leis, a ordem, a palavra de Deus, tá certo? Então, ele surgirá o homem da iniquidade, o anticristo, exatamente quando se instaurar a desordem e a proibição da palavra de Deus. E nós estamos caminhando para isso, a passos largos. E haverá um tempo de grande tribulação, é o que Jesus nos diz, será uma grande tribulação. Ele diz assim, em Mateus 24, 21 e 22, vai dizer, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então nós sabemos que o anticristo vai surgir no meio de um período aqui de grande confusão, tá certo? Não é? E explica isso, não é? O próprio livro do Apocalipse nos explica isso, lá em 17 e 15, ele vai explicar isso, não é? No meio de caos político, social, econômico, e a vinda de Jesus irá acontecer também. Tá? Então nós não podemos determinar. Mas quando que virá o anticristo? Eu não sei, porque a hora que eu terminar o anticristo, eu sei que estou terminando a volta de Jesus também. Ou não é isso? E eu não posso fazer isso. Isso compete só a Deus. Não é? Agora, nós temos que estar atentos aos sinais. Jesus falou, observem os sinais, olhem os sinais, vejam, sejam cautelosos, conheçam a palavra de Deus, vejam os sinais. Crente tem que estar atento aos sinais, para não ser enganado. Por isso, tem que conhecer muito bem a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos esclarece, ou não é? Menos ficção, gente, menos filosofia barata e mais Bíblia, é isso que nós precisamos. É isso que o povo de Deus precisa. Veja bem, agora então virá, Jesus vai voltar e vai ser a vitória. E é graças a Deus por isso, porque senão nós estaríamos mal, porque o anticristo está caminhando e o anticristo... Mas o crente tem que ficar muito tranquilo nisso, muito sossegado, porque nós vamos ser vitoriosos. Não é a igreja que vai vencer o anticristo, não é o crente que vai vencer o anticristo, é o próprio Cristo que vence. É o próprio Deus, Ele descerá em glória e vai vencer, ou não é isso? Vamos ver lá, Apocalipse 19, 20, por favor, abram lá, para frente, 19, 20. A Bíblia tem essa vantagem que ela se autoexplica, ela fala, ela diz, 19, 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, isto é, os dois, tanto o anticristo como o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Isto é a vitória de Cristo. Cristo virá nessa condição e derrotará as bestas. E também no Apocalipse 20, capítulo 10, vejam ali, mais para frente um pouquinho, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Cristo é vitorioso. Se Cristo é vitorioso, nós, crentes, seremos vitoriosos. Se tudo isso, esses sinais que nós estamos vendo, tá certo? Esses sinais que nós estamos vendo, meus irmãos, é isso que nos mostra, esse versículo, esse capítulo é tão atual hoje para nós, quando nós observamos, então nós temos que ver as coisas.
ficar atentos aos sinais dos momentos que estamos vivendo, que pode ser que, de fato, estejamos conduzindo o mundo para a vinda do anticristo e, consequentemente, para a vinda de Cristo. E para isso nós temos que estar preparados, estar prontos, tá certo? Vejam bem, a maioria das filosofias, dos falsos mestres, já não creem mais na volta de Cristo, e nem se fala em volta de Cristo. Muitas igrejas nem sequer estão tocando já na volta de Cristo, e a volta de Cristo é o que o crente tem que esperar, é o ápice da fé cristã, é a gloriosa vinda de Cristo. Ou não é isso que nós queremos? Não é isso que nós esperamos? E a resolução de todas as coisas. Então, quando nós vemos isso, nós não podemos mais, eu gostaria de dizer uma coisa,